planos perversos, esquemas e truques cruéis. Os Pokémon do tipo sombrio são famosos por suas táticas ardilosas e malignas. Se fosse por eles, ninguém saberia de seus segredos, mas hoje vamos revelar os mistérios desses tipos sombrios. Eu sou Kifinose do Pokébind, e esta é a teoria sobre Pokémon do tipo sombrio, de besteiras a verdades explosivas. Os tipos sombrios não estão acima da enganação, não se deixe enganar pelas próximas teorias. Isso é besteira, Yveltal é do tipo som. Essa teoria surgiu de rumores sobre Pokémon da geração 6 que marcou um avanço na franquia. Foi o primeiro conjunto de jogos com Mega Evolução e o primeiro a apresentar uma nova mecânica em cada geração. Antes do lançamento da geração 6-3 Pokémon foram revelados sem maiores explicações, Xerneas, Yveltal e Sylveon. Na época, o jogo não havia sido lançado e o tipo Fada ainda não tinha sido revelado. Teóricos suspeitaram de um novo tipo com a chegada de Sylveon e Xerneas. Se Xerneas ganhou um novo tipo, faria sentido o outro lendário ter também. Da última vez que um novo tipo foi introduzido, foram dois tipos, Aço e Sombrio. Fazia sentido que houvesse dois novos tipos aqui também. Yveltal é do tipo Sombrio Voador, tipo Som não existe. Na época, o tipo Som tinha algumas evidências razoáveis para apoiá-lo, mas desde então isso já foi desmentido, obviamente. Com vários novos Pokémon baseados em som introduzidos desde então, como Toxtricity, provavelmente essa adição não vai acontecer. Drapion é uma evolução alternativa de Gligar. O que eles têm em comum, mais do que você imagina? O usuário Hida Dragoril 3000 fala sobre criar teorias antes do lançamento da geração 4. Fãs especularam que Gligar evoluía para Drapion, e ainda hoje há indícios de que essas linhas evolutivas já foram ligadas. Ambas são roxas, com garras, espinhos, caudas segmentadas e chamadas de Pokémon Escorpião. Gligar é o escorpião voador, Gliscor o escorpião presa e Drapion o escorpião ogro. Pokémon possui uma longa tradição de evoluções ramificadas, sendo o Eevee o exemplo mais famoso. Essas duas linhas já devem ter sido conectadas, pois ele evolui com a presa Gumi e há também a garra Gumi, usada para evoluir Sneasel. Como Clamperl, Slowbro ou até mesmo Charcadet, todos eles têm formas diferentes dependendo do item utilizado. Agora sabemos que as duas linhas são separadas, mas é fácil imaginar uma conexão entre elas. Ferroeuglos é o resultado de um robô e Hydreigon, isso vem diretamente da Pokédex. Ele lembra um Pokémon da revista Paranormal, dito descendente de um Hydreigon apaixonado por um robô. A Pokédex mostra que isso é besteira desde o início. Ao contrário das revistas paranormais do mundo Pokémon, essa lista é mais crítica. Ferroeuglos parece único. Se um Hydreigon se apaixonasse por um robô, qual seria? Além de outras formas paradoxais, não existe nenhum Pokémon robô, e nenhum dos Pokémon sintéticos pode cruzar com qualquer outro Pokémon. O mais próximo disso é o Duraludon, um dragão de metal do mesmo grupo de ovos que Hydreigon. Porém, os ovos nunca resultam em Aeroeuglos. Essa teoria é só um palpite sobre o que ocorre no mundo Pokémon. A própria Pokédex também mente, claramente. É difícil dizer a origem exata desse Aeroeuglos, mas certamente não é uma união de dragão e máquina. Como planos malignos mal feitos, essas teorias também têm muitos furos. King Gambit evoluiu por causa da linha Tinkaton. O usuário do Reddit DQI sugeriu que as linhas Tinkaton e King Gambit estão diretamente conectadas. Ele parte da entrada da Pokédex para Tinkatuff, que afirma que ela ataca e saqueia o que quiser. Isso é famoso com Corviknight, mas a Pokédex não limita isso só a ele. A teoria afirma que o Bisharp normal não evolui em outras regiões porque não existem Tinkaton. Tinkaton em guerra forçou o Bisharp a evoluir para igualar as forças. A linha King Gambit é guerreira de forma semelhante a Tinkaton. É fácil imaginar os grupos em conflito. King Gambit não conseguiu resistir aos Tinkaton invasores que impediram o retorno das lutas internas. Essa teoria é interessante e possível, mas faltam evidências concretas. Para evoluir um Bisharp, você precisa lutar e derrotar outros 3 Bisharp que lideram um grupo de Pawniard. O segundo ponto é que eles devem estar segurando o item, o emblema do líder. Se qualquer Pokémon segurasse o emblema, seria mais convincente, mas essa evolução parece restrita à própria linha, e não envolve Tinkaton. Darkrai é um humano. Essa teoria vem de um usuário do Mino, um garotinho, que destaca várias características humanas do Darkrai. Para começar, ele tem uma forma nitidamente humanoide, especialmente nas representações do anime, com pernas finas. Esse Pokémon tem inteligência semelhante à humana, e é um dos poucos que consegue falar completamente. Por fim, ele não quer fazer mal às pessoas. Darkrai é a personificação dos pesadelos, mas a Pokédex diz que ele evita causar mal às pessoas. Talvez Darkrai já tenha sido humano, pois no mundo Pokémon, muitos morrem e renascem como Pokémon. Muitos tipos fantasmas são assim, até mesmo outros tipos noturnos são assim. Não seria impossível que Darkrai já tenha sido um humano. Darkrai provavelmente é só um Pokémon forte e inteligente. Pokémon noturnos são muito inteligentes, só ficando atrás dos psíquicos, por isso conseguem falar. O restante das evidências provavelmente é apenas uma coincidência. Existem muitos outros Pokémon com aparência principalmente humana, e Pokémon que demonstram empatia pelos outros, apesar de seus poderes destrutivos.
Talvez Darkrai tenha sido humano, mas é improvável. Hydreigon já teve 3 cabeças conscientes. O blog do Tumblr Eu Nem Conheço o Roark faz uma observação perspicaz sobre a evolução do Hydreigon. Porque vai de uma cabeça senciente para 2 cabeças sencientes e depois volta para apenas uma cabeça senciente. A teoria diz que Hydreigon já teve 3 cabeças sencientes. Após anos de evolução, os Hydreigons que têm as 2 cabeças não sencientes se tornaram os que conhecemos hoje. Ao ler a Pokédex sobre Svilos, aprendemos rapidamente que 2 cabeças não são melhores do que uma. Esse Pokémon vive em conflito interno, com suas 2 cabeças tentando se dominar mutuamente. Com a personalidade sombria de Hydreigon, seria muito problemático se ele tivesse 3 cabeças conscientes distintas. A Pokédex faz questão de explicar que as cabeças dos braços nem têm cérebro é uma mudança tão estranha de 2 cabeças voltando para uma só. O que houve com a outra mente? Ela deve ter se perdido ou se fundido quando Svilas evoluiu. Hydreigon fica mais poderoso quando pode devorar e destruir tudo livremente, sem conflitos para detê-lo. Essa teoria faz um bom trabalho ao explicar a inconsistência aqui. Ao mesmo tempo, isso nunca foi um grande problema desde o início. As evoluções dos Pokémon costumam ser mudanças radicais. Voltar para uma cabeça pensante não é nem de longe a mudança de forma mais absurda. O próximo grupo de teorias não está mais envolto em escuridão. Há alguma verdade aqui, essas teorias são possíveis. Guzalordeon Muktiala. Uma das cenas mais perturbadoras de Pokémon é nas terras do Ultra Espaço, onde você encontra um Guzalord devorando restos de uma Alola alternativa. Essa teoria afirma que a existência do Guzalord é a de um Muk de Alola mutado. O usuário do Amino, Zipinion, destaca várias semelhanças entre os 2 Pokémon. Ambos têm tipo sombrio, são glutões e aparecem na região de Alola. O Zipinion também encontra vários paralelos entre Guzzlord e Godzilla. Guzzlord é mostrado destruindo cidades em uma fúria, assim como Godzilla. Uma usina descontrolada em Howell causou uma mutação rápida no Muk de Alola. Seguindo esse raciocínio, faz sentido terem origens parecidas. Godzilla veio de um lagarto irradiado e Guzzlord de um Muk de Alola irradiado. Isso certamente adiciona uma camada divertida de narrativa para cada Pokémon. No entanto, essa teoria carece de evidências concretas. Provavelmente essa Ultrafera atacou a cidade porque não tinha um treinador como você para detê-la. Continua sendo possível que a energia Ultra no jogo tenha causado uma mudança no Muk de Alola. Guzzlord pode ser apenas mais um morador do Ultra Espaço, como as outras Ultraferas. Mega Gyarados, na geração 2. Essa teoria aponta a semelhança entre o Mega Gyarados e um Pokémon misterioso no anime. No episódio 244 de Enlighten Up, cada personagem tem uma sequência de sonhos baseado no sonho da Misty. Ela não sonha com Mega Gyarados, mas vê a silhueta de um lendário de água. Essa criatura lembra muito o Mega Gyarados. Será que era isso que ela pensava, talvez? A Misty já tinha visto uma Mega Evolução antes e lembrou aqui? Se sim, deveria ter reconhecido? Não tem muito nessa teoria, mas isso sempre faz a gente pensar. Pokémon costuma lançar as coisas fora de ordem. Às vezes é antecipação, outras apenas coincidência. Essa aparição pouco conhecida provavelmente não indica a Mega Evolução de gerações futuras. No entanto, é totalmente possível que o design do Mega Gyarados tenha se inspirado nesse design original. Charpedo e Garchomp são primos. Assim como Drapion e Gliscor são relacionados, há outra conexão inteligente entre a linha do Charpedo e a linha do Garchomp. Líder Aquaarre do Amino resumiu bem as 2 linhas de Pokémon, ambas inspiradas em tubarões. Eles têm cores e design parecidos, além da habilidade Pele Áspera. É fácil supor que sejam espécies relacionadas. Eles até compartilham uma estrela amarela em seus designs. A arte continua teorizando que Carvanha pode ter se encontrado longe de casa e foi forçado a se adaptar. Eles passaram a viver em cavernas como Gible. Garchomp, um tubarão terrestre, prefere terra e céu. Isso pode estar ligado ao tema Terra e Mar da geração 3 Origem de Charpedo. E Yveltal não é mal. Pokémon sombrio costumam ser ligados ao mal. No Japão, esse tipo é chamado literalmente de maligno, mas alguns desses Pokémon são bons ou nobres às vezes. Curioso caso para Yveltal, o Pokémon que permite a morte de outros no jogo. Sem Yveltal, todos seriam imortais, gerando outros problemas no mundo Pokémon. É comum pensar que a personificação da morte seja algo maligno, mas isso não é verdade. Na realidade, sabemos pouco sobre Yveltal. No anime, vemos Yveltal entrar em fúria destrutiva após ser despertado de seu sono. A única coisa capaz de detê-lo é seu contraparte, Xerneas. Yveltal parece decididamente maligno à primeira vista. Ao mesmo tempo, é assim que ele se comporta depois de ser perturbado. Não vimos o comportamento normal de Yveltal. O usuário do Reddit Kakiwan Crusader acredita que a fama de Yveltal como agente do mal é injusta. Afinal, Yveltal se acalmou depois que Xerneas apareceu. Eles não precisaram trazer Zygarde para a briga, e Yveltal pode ser apenas o outro lado da moeda. Não existe vida sem morte. Yveltal poderia ser um Pokémon totalmente normal se não fosse pelo fato de ser a personificação da morte. Essa teoria não tem muitas evidências, até porque pouco se sabe sobre Yveltal. Ainda assim, é possível. Espera, tem algo atrás de você? Provavelmente não. Você quer conferir mesmo assim? Muito provavelmente essas teorias também são muito prováveis.
Lua Uivante está relacionado à Mega Evolução. Desde a revelação de Lua Uivante, têm sido feitas comparações entre essa forma e Mega Salamence. A semelhança aqui é impressionante. Essa teoria afirma que eles estão diretamente relacionados um ao outro. O diferencial dessa teoria é a Pokédex ressaltar as semelhanças. Segundo o artigo de revista duvidosa, esse Pokémon estaria ligado a um fenômeno em certa região. Isso tem implicações estranhas tanto para as Mega Evoluções quanto para os Pokémon Paradoxo. Isso parece um pouco com a reversão primitiva? Nessa visão, Mega Evolução e reversão primitiva são basicamente iguais. Segundo a teoria, cada transformação faz com que um Pokémon retorne a um estado primitivo. Lua Uivante seria a forma ancestral de Salamence e ele retornaria a ela com a Mega Evolução. Também pode-se chamar essa teoria de teoria da imaginação. Se os Pokémon Paradoxos são fruto da imaginação, é plausível que quem viu um Mega Salamence imagine um Salamence primitivo parecido. Refiro-me à situação do dragão antes do ovo aqui. Não é um Zoroark. Há uma teoria intrigante sobre um dos personagens mais interessantes de Pokémon. A teoria diz que o treinador N, antagonista em preto e branco, seria um Zoroark. Essa teoria aparece nos jogos por escolhas de design, história e até mecânicas que combinam com o personagem. Zoroarks podem criar disfarces ilusórios. O personagem N é igualmente único, sendo até dito que ele tem o coração de um Pokémon no jogo. No entanto, existem dois problemas com essa teoria. Primeiro, nunca houve nenhuma evidência concreta disso. Segundo, como um Zoroark conseguiria manter uma farsa dessas? Descobrimos que N foi criado por Pokémon antes de Ghetsis quando era criança. Ao mesmo tempo, se isso fosse possível, seria um Zoroark muito esperto para conseguir fazer isso. Brute Bonnet inspirou a Pokébola. Nem a Pokédex desse Pokémon Cogumelo sabe o que há de estranho na Pokébola. Não faz sentido ele estar camuflado, pois Brute Bonnet parece ser mais antigo que a invenção. Não faz sentido terem evoluído para iscas, pois a Pokédex diz que são péssimas para isso. A iconografia de Pokébola do Brute Bonnet é tão estranha, é como se fosse o Waluigi da iconografia de Pokébola. É uma reinterpretação de um reflexo de uma cópia. O mais estranho é que sua existência implica que ele veio primeiro. E se o Waluigi tivesse surgido antes e só depois conhecêssemos o Mario, o motivo do design parece ser apenas um boato. Na entrada de Scarlet para fungos, sugerem que o inventor da Pokébola moderna gostava de fungos. Para o Brute Bonnet, isso faz sentido por ser apenas coincidência. Cogumelos possuem tantas formas e padrões que esse ícone de Pokébola pode ser só um formato estranho e acidental desse dinossauro cogumelo. Esse pensamento gera dúvidas sobre os Pokémon Paradoxo e mais perguntas que respostas, então vamos seguir em frente. Na Pokédex, pescadores odeiam o Qwilfish porque ele espirra veneno. O ódio deles por essa linha evolutiva é citado na única entrada da Pokédex do Overqwil, que também revela seu apelido, Demônio do Mar. A Pokédex afirma que o Qwilfish de Hisui dificulta muito a pesca na região. Os Pokémon foram caçados até a extinção para que pescadores trabalhassem sem incômodo. O curioso e triste dessa teoria é que só descobrimos essa extinção tarde demais na jornada Pokémon. Spiritomb é formado por espíritos humanos. Essa teoria é uma repetição de um fato já conhecido do folclore Pokémon. Dizem que o Spiritomb é formado por almas humanas presas à pedra estranha. Até agora, não sabíamos as limitações da humanidade delas. Em Legends Arceus, vemos que essas almas não são só humanas, mas continuam autoconscientes. Spiritomb é composto por 108 espíritos Vessa, tem ligação direta com ele. Vessa some para mostrar o último espírito, sugerindo que esses espíritos são mais do que apenas humanos malignos. Esses humanos são almas conscientes e pensantes, como diz o cânone, mas Vessa ainda é um mistério. Talvez ela seja a alma que mantém as outras presas à pedra. Mas rapidinho, antes de irmos para a nossa última entrada, se você está gostando do vídeo, faz um grande favor pra gente e clica no botão de inscrever-se e no sininho de notificações. A gente pede porque realmente agradeceria a ajuda para chegar ao nosso próximo marco. E temos muitos outros vídeos que adoraríamos compartilhar com você. Muito obrigado! Os tesouros da ruína foram presentes para um antigo rei de Paldea. Os tesouros da ruína são um dos maiores mistérios da geração atual. Há várias teorias sobre eles e seu papel no mundo Pokémon. Eles parecem inspirados no folclore chinês, então por que estão no Pokémon equivalente à Espanha? A história atual explica exatamente o que eles estavam fazendo em Paldea. Havia um antigo rei de Paldea que era obcecado pela Área Zero. Esse rei fez várias expedições à região para buscar grandes tesouros. Um comerciante vendeu a ele os 4 itens amaldiçoados do Quarteto da Ruína: vaso, contas, tabuletas e espada. Dizem que a ganância do rei despertou os 4 tesouros da ruína e causou a queda do Império. Esse trecho não é óbvio, mas fica claro graças ao especialista Rayford.
Especialistas em história raramente aparecem no jogo para explicar tudo claramente, o que mantém várias dúvidas. Os itens amaldiçoados vieram do equivalente chinês no mundo Pokémon. Quem era o mercador? Seria Volo, o mercador maligno que viaja no tempo? Afinal, qual o verdadeiro tesouro da Área Zero? Comente qual teoria sobre Pokémon do tipo sombrio você acha mais surpreendente. Conte nos comentários o que abordar depois. Ative o sininho e confira outros vídeos de Pokémon. Obrigado por assistir.